seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Inspirar. Aqui é um espaço para conhecer histórias transformadoras que nos fazem refletir sobre o nosso propósito. Eu sou a Livinha Vasconcelos, vocês já me conhecem, e eu trago esses convidados com histórias inspiradoras que vão nos refletir de verdade e nos impactar. E é com muita honra que a minha convidada de hoje é super especial. Eu conheço ela desde que eu me entendo por gente. Na verdade, ela me conhece muito bem, muito antes. Que na verdade é quem? Sâmia Prado, vulgo Tia Sâmia. Gente, a Tia Sâmia, ela é minha tia mesmo, de sangue, irmã da minha mãe. E é da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Seja bem-vinda, Sâmia Prado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Inspira, Pode Inspira. Obrigado. Pra quem não conhece, a Sâmia Prado, vou chamar hoje de Sâmia Prado, tá, tia? Vou tentar me segurar, não chamar a senhora de tia. Tudo combinado, eu vou lhe chamar de Lívia Vasconcelos, Pronto. não Lívia Maria. É ótimo. Ótimo. A Sâmia, ela tem um projeto da Polícia Rodoviária Federal, a senhora é policial rodoviária federal, e tem um projeto de inclusão há muito tempo, e que é espelhado aí em todo o Brasil, a senhora viaja aí, né? Só que antes de falar sobre esse projeto, por que eu trouxe a senhora aqui hoje? Porque está chegando o Dia das Mães. E eu queria trazer uma mãe também atípica, que a senhora é mãe atípica. A senhora tem uma sobrinha com deficiência também e que tem um projeto lindo no seu trabalho. Não é algo criado na vida pessoal. Foi do trabalho que a senhora quis trabalhar também esse seu lado de transformar vidas de algum jeito, a inclusão, não é mesmo? Só que antes de conversar sobre ele, eu queria contar para as pessoas de casa quem foi a Sâmia Prado criança para chegar até onde a senhora chegou nesse seu patamar. Eu sei que a senhora era muito mais longe, mas até agora, quem foi a Sâmia Prado? Sâmia Prado era uma menina quieta, né? Que sempre gostou de esportes, que teve uma criação muito rígida, e o esporte foi um meio até de eu me desenvolver, né, me socializar. E que sempre tive um sonho, desde pequena, de fazer o bem ao próximo. É tanto que o papai dizia assim, qualquer dia eu chego em casa, não tem mais nada em casa, que essa menina dá tudo que tem em casa, quem passa na porta e precisa de algo. E quando eu fui crescendo, tornando adolescente, no ensino médio, o meu sonho era ser dentista. Por que ser dentista? Porque eu queria tirar pelo menos uma vez no mês para poder ajudar as pessoas carentes, as pessoas mais vulneráveis. É a sua visão, né? Era a minha visão. Mas eu fiz um plano, mas Deus teve outro plano para a minha vida, né? Então, eu fui abençoada de entrar na minha instituição, na PRF, na Polícia Rodoviária Federal, que quando eu fiz o concurso, eu nem sabia o que era PRF, na verdade. A senhora tem a primeira formação qual foi? Eu sou formada em Ciência da Computação e sou formada também em Ciências Econômicas na Faculdade Federal daqui da UFC. E a senhora já era casada na época? Tinha dois filhos? Já tinha 2 filhos. Foi. Né? Estudava, aproveitava todo o tempo que eu tinha para estudar, tanto que eu era questionada até pelos colegas, né? Como é que a Sâmia é mãe, tem 2 filhos, tem um marido para cuidar, tem casa, e ela sempre se dava melhor nas provas de concurso do que os colegas que eram solteiros, Mulher, né? Mulher é assim, a gente se vira, né? Sim, se vira. Então, eu fiz a prova do concurso da PRF, entrei na PRF, e dentro da PRF eu vi a oportunidade de fazer ações sociais. Porque a PRF, ela já tem projetos sociais, né? E que muitas pessoas desconhecem. Verdade. Eu só comecei a conhecer através da senhora. A PRF tem trabalho dentro de escola, a PRF, ano passado, um projeto, PRF Amigo do Autista, foi aprovado, né? Que legal. Onde a PRF está com a preocupação de capacitar o seu efetivo para saber como abordar na hora que identificar uma criança com autismo, como abordar o pai daquela criança, porque a gente se preocupa muito com quem tem a tipicidade, mas esquece da família. Né? Isso. E a gente tem que saber como tratar aquela família que já é tão sacrificada no dia a dia, porque nós que somos mães atípicas, nós sabemos
o trabalho e como é difícil É o nosso dia a dia. cansativo, é doloroso. Super cansativo. É. Então, quando eu entrei na PRF, vi projetos como Policiais contra o Câncer Infantil, que é um projeto da PRF que já está há mais de 20 anos dentro da instituição. Aí eu fui vendo, aqui na PRF eu posso trabalhar ação social. E quando eu tenho chefes dentro da instituição que concordam com as minhas loucuras, né, com as minhas invenções, é muito bom. Aí a gente consegue colocar para frente muitas ações sociais dentro da PRF. E o melhor, que o efetivo abraça. Isso é muito bom. Né? Porque não adianta você ter um projeto, ter um sonho, se você não vai ter apoio. Exato. E na PRF nós temos apoio. Eu sempre tive apoio dentro da PRF. Quando eu fui embora para Brasília, em 2022, e antes de ir para Brasília, eu coordenei aqui no Ceará o primeiro passeio ciclístico feito pela PRF, voltado para o combate ao câncer infantil. Nesse período eu não tinha ainda a visão da inclusão. Total, né? Não tinha. Mas quando eu fui para Brasília, que eu comecei a ler e vi a lei brasileira da inclusão, a LBI. E eu vi lá no seu artigo 42 que tanto na área de lazer cultural, né? Lazer cultural e esportivo, a gente tem que motivar a inclusão. Isso, está na nossa lei. Né? E o superintendente lá do DF, da época, eu apresentei para ele o projeto, ele, Sâmbia, vamos colocar para frente. Então a gente fez, em 2022, na PRF, o primeiro passeio ciclístico da inclusão. Que bacana. E em Brasília, o passeio ciclístico, ele é muito motivado. Existem vários grupos, várias coordenações de passeio ciclístico. Lá tem o DV Trilha, que são deficientes visuais, que amam pedalar. Né? Legal. E em 2024, nós fizemos o segundo passeio ciclístico da inclusão, que esse foi forte. Foi muito forte, que foi bem organizado. Nós produzimos camisas, cada vez mais, né? banana, porque pouco a pouco vai melhorando. Né? E nesse passeio, no último, de 2024, nós tivemos o DV Trilha participou, que são deficientes visuais, que levam suas tandas, e eles precisam de pessoas para pedalar, então nós tivemos equipes da PRF para pedalar para eles. Que legal! Né? Porque eles precisam de alguém para conduzir. Auxiliar. Cadeirantes, mães de familiares de autistas participaram, autistas participaram, e ciclistas de alto padrão também participaram. Também foram todo mundo junto, Todo mundo junto, porque foi feito um passeio ciclístico e a gente motivou que essas pessoas, as neurodivergentes, participassem e a família deles. Então, a gente só adaptou para eles, reduziu o espaço, o percurso, de forma que todos pudessem participar do segundo passeio ciclístico da PRF. Que massa. E o detalhe é que nessas ações da PRF a gente sempre busca ajudar instituições que trabalham para pessoas com deficiência. E lá em Brasília a gente ajudou o Centro de Educação Especiais, que lá trata de pessoas com deficiência. E como era feita a inscrição? A troca do nosso kit da PRF, a gente pedia fralda descartável, luvas ou máscaras, né? Que são produtos que o centro utilizam bastante, que eles precisaram, né? Eles pediram a gente e a gente trabalhou nas inscrições em cima desses materiais. E por acaso, e infelizmente, teve a enchente no Rio Grande do Sul. Então, o que não era esses materiais aí, fralda, máscara e luvas, fosse alimento, todo o material foi doado para o pessoal do Rio Grande do Sul. E nós tivemos um apoio de uma TV, de uma rede TV, local, né? Uma rede, não, ela é nacional, que é apaixonada também para realizar passeios ciclísticos, que por acaso o dia do passeio ciclístico dele teve um problema, porque ia bater com eventos importantes, então ia acabar diminuindo o público deles. Entrou em contato comigo, perguntando se não poderia juntar o passeio ciclístico deles com a PRF. E foi muito bom, porque o número de arrecadação foi maior. Nesse passeio ciclístico nós tivemos mais de 13 mil ciclistas. Nossa, então muito. O arrecadado foi muito bom. Para o Rio Grande do Sul e para os centros de educação. E não só ajudou Rio Grande do Sul, como essa associação, a família que estava lá, as pessoas que viram, isso reflete na sociedade como um todo, né?
Sim. que vira exemplo para outras pessoas fazerem também ações assim, né? Sim. Se a PRF, que é uma instituição da área de segurança pública, está preocupada com a inclusão, por que outras instituições não podem também se preocupar? Porque é de pouquinho em pouquinho que a gente consegue vira exemplo, mudar, né? Mudar o pensamento das pessoas e ver que você é capaz de fazer a diferença nessa sua instituição. Seja dentro de uma instituição da área de segurança pública, uma instituição privada, na área da saúde, na área no poder legislativo, executivo, judiciário, nós podemos fazer a diferença. Mudar esse pensamento, ali é uma pessoa típica. Né? E a gente possa olhar para essas pessoas de forma diferente. E além do passeio ciclístico que a senhora fez, a senhora também vai nas escolas. Aqui a senhora foi em muitas escolas. Aqui, sim, mas foi através do projeto da PRF que nós temos, que é o Educar, e nós temos o FETRAN. Me explica mais um pouquinho sobre esse projeto também. São 2 projetos de educação para o trânsito na PRF. Na PRF, já fui a chefe nacional de educação para o trânsito. E sempre através da educação, eu sempre quis trabalhar essa área da ação social, né? Então, vocês podem, assim, perceber, assim, não imaginava que a PRF tinha tanto projetos. Né? Esses projetos de educação para o trânsito. A gente motiva que a Secretaria de Educação abrace os projetos da PRF e que eles coloquem de forma transversalmente, dentro das disciplinas das escolas, o tema trânsito. Tema trânsito. Sim. Porque hoje o trânsito, infelizmente, o Brasil é o 3º país que mais mata no trânsito, né? E a gente tem que colocar essa parte de educação dentro das escolas. Então, antes de eu ir para Brasília, nós tínhamos aqui dentro do estado do Ceará mais de 14 escolas que aderiram o FETRAN da PRF. Né? O FETRAN é diferente do FETRAN do Educar, que o FETRAN trabalha com temas teatrais, são festivais teatrais, e o Educar a gente coloca o tema trans em todas as disciplinas dentro das disciplinas. Sim. Seja do infantil ao ensino médio, todas as escolas que aderem ao projeto Educar, a PRF dá uma assistência. Ela tem a capacitação dos professores, e os professores realizam. O principal protagonista, na verdade, é o professor. Né? Porque a gente tem que motivar esses professores a realmente fazer trabalhar a mudança, né? Mas esse FETRAN e esse Educar são projetos bem antigos da PRF. Bem antigos também, que a gente... Que eu sou encantada, por sinal. Eu estou perguntando, porque eu sei da sua história completa. E quando é Setembro Amarelo, também tem um projeto que a senhora fez muito, no Setembro Amarelo contra o suicídio. Contra o suicídio. Que a senhora sempre faz algumas ações na PRF também, né, tia? Sim, sempre puxa. Olha, eu chamando de tia. Olha aí, né, Lívia Maria? Não existe. Não é, tia? Não tem esse projeto também? Tem, que até eu já palestrei também. Nós temos vários projetos. Nós temos projeto de combate e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Que a gente tanto faz operação nas rodovias, fazendo estudo onde pode ter pontos vulneráveis, que a gente acaba trabalhando nesses trechos de forma que evite a exploração sexual de criança e adolescente. Temos esse trabalho de educação dentro da escola. A PRF é a única instituição no Brasil que foi homenageada pela ONU nessa área do combate à exploração sexual de criança e adolescente. É muito bom a senhora falar isso, Coisas porque que tem estigmas da PRF, que pensa que a PRF é só uma coisa e acabou, né? E ela é muito ramificada, trabalha muito pela sociedade. A senhora faz um trabalho também muito lindo lá. Uma vez a senhora me disse algo que fiquei muito impactada, tia, que foi em relação ao suicídio das pessoas da PRF, os profissionais. Sim. Como tem aumentado, infelizmente, né? Sim. E a senhora tem feito esse trabalho também lá no Setembro Amarelo. Quando eu fui para morar em Brasília, eu fui para ser chefe do setor financeiro e acabei sendo chefe do núcleo de saúde. E quando a gente não trata direto nesse assunto, quando um colega coloca um atestado médico, né, a gente diz, isso aí é um colega que está enrolando para não ir trabalhar. Mas quando eu vi a realidade, quantos colegas passam por depressões, transtorno de ansiedade, colegas com CDF, né, que precisam ser tratados. E quando eu fiquei nesse setor, eu fiz uma semana para os colegas da PRF, trabalhando no setor financeiro, a parte espiritual, trabalhando a parte emocional,
levando médicos para poder orientar, né? Porque não é fácil. E o número de suicídio dentro da PRF aumentou. Acho que não só na PRF, como outras instituições da área de segurança pública. Porque a gente já tem um acesso mais fácil à arma. Né? Então, se a gente não tratar do efetivo, o número de suicídio com certeza vai aumentar. E a PRF tem o PRF Vida, que é um projeto da PRF que é para cuidar do efetivo. Nesse PRF Vida, nós temos psicólogos e temos psiquiatra. O colega achando que está precisando, ele se cadastra, né? E ele tem um acompanhamento pela PRF através de excelentes profissionais. A PRF hoje ela tem essa preocupação com o efetivo. Isso é muito, muito válido. E a gente tem que honrar, né? Porque, como eu falei, instigamos muito até a polícia em geral, né? Sim. Achando que é só assim, o medo, o receio. Tem um certo preconceito também com a polícia em si, né, tia? Tem muito isso, aquele medo. E não, né? Tantas ações que vocês fazem, aquele do Pertepan. O Pertepan é o combate ao câncer infantil. Ao combate ao câncer infantil. Que é no mês de novembro, que a PRF, em todas as regionais, né, em todo o Brasil, toda a superintendência trabalha o policial contra o câncer infantil. Escolhe uma instituição que trabalha com crianças com essa problemática, né, que estão com câncer. A gente pergunta à instituição o que é que ela está precisando e a regional trabalha em cima do material que eles precisam. Isso é muito bonito, assim. Né? Todo ano, e já virou cultura dentro da PRF. Exatamente. A gente não precisa, às vezes, nem fazer ordem de serviço para isso. O superintendente que está ali na frente já motiva o efetivo para realizar esse tipo de trabalhos. Né? Isso como a gente falou, a senhora falou no começo, acaba espelhando outros órgãos, outros legislativos, outras gestões a fazerem o mesmo, né? Sim. Porque dá certo fazer. Tem como fazer, né, tia? Lá em Brasília, pronto, nesse último passeio ciclístico, nós tivemos apoio do Detran, do DER, né, do SESC-Senat. Então, todo mundo se junta e faz um excelente trabalho. Em 2023, no final de 2023, com o efetivo da PRF do DF, nós fizemos do primeiro Natal Solidário lá. Nós ajudamos mais de 600 crianças da comunidade Sol Nascente. Que massa! O meu superintendente já falou, Sâmia, tu é doida, como é que a gente vai conseguir presente para mais de 600 crianças, alimentação? Porque nós não temos recurso para isso, claro. Né? Aí eu só falei assim, inspetor, tenha calma que vai dar tudo certo. O efetivo todo abraçou. E as cartinhas que nós recebemos, lógico que eu tratei com o responsável por essa comunidade, era um padre, eu falei, padre, é o seguinte, PRF, por pesquisa a gente ganha muito dinheiro, mas a gente não ganha, então peça para os pais orientarem suas crianças a realizarem a cartinha, escrever a cartinha, pedindo algo até R$50, definir um X valor. Então as cartinhas chegaram, teve colega que pegou 10 cartinhas, 15 cartinhas, e todas as crianças foram presenteadas, e sobrou até presente, e acabou chegando mais crianças, e nós tivemos alimentação para essas crianças, porque o SESC-Senat proporcionou, e queira ou não queira, uma instituição como a PRF, a gente tem facilidade de conseguir parceiros, né? Verdade. Então a gente consegue fazer ações sociais grandes por isso. Pela sua credibilidade, né? Pela credibilidade que a PRF tem. Muito, muito, muito grande mesmo. E a gente tem um quadro que se chama Virada de Chave. Eu já até sei, mas eu queria perguntar à senhora, qual foi o seu momento de virada de chave mais importante? Mas vamos botar mais, eu vou acrescentar que é da inclusão. Como é que foi para a senhora trabalhar mais a inclusão? Qual foi a sua virada de chave? Eu vou até me ajeitar. Eu esqueci de um detalhe no início. Sim. Que a gente está falando sobre inclusão. Pode ter pessoas com deficiência visual. Sim, e que não sabe quem é a Sâmia nem a Lívia. Faça a sua que eu já fiz a minha. Antes de eu falar sobre a virada de chave, que são várias viradas de chave, na verdade, não é só uma, quero me apresentar para os deficientes visuais. Eu sou a Sâmia. Tenho 1,76 m, sou loira, cabelos longos loira. Estou vestida com um conjunto azul, calça comprida e blusas de manga comprida azul. Né? Estou de frente para a Lívia Maria e entre nós duas tem uma mesa retangular. Obrigada, tia. Obrigada, isso é muito importante.
Agora me diga aí sua virada de chave. Na verdade, são várias viradas de chaves, né? E essa parte, eu já sempre gostei de ajudar o próximo. E com a primeira virada de chave para mim foi o nascimento da Lívia Maria, né? Foi. O nascimento da Lívia Maria. Porque Era a primeira. Lívia foi a primeira dentro da família com a deficiência. Além do seu irmão também. Além do Júnior, né? Eu tenho o pai irmão. tem paralisia infantil. Que tem paralisia infantil. Mas que era diferente, É diferente, assim. O Júnior mais velho, né? Bem mais velho do que eu. E você, eu na minha adolescência, nasceu Lívia Maria. E a Gente, meu nome é Lívia Maria, viu, gente? Lívia Maria. Que eu chamo Lívia Vasconcelos, mas é Lívia Maria. Aí a família, vocês sabem como é que é, né? Não perde a oportunidade. Aí toda a minha família me chama de Lívia Maria. Né? E a Lívia, quando nasceu, foram vários diagnósticos, né? Aí por isso que eu digo, o diagnóstico, realmente aquela frase, não define o seu destino. Lívia, disseram que Lívia Maria não ia andar, Lívia Maria não ia falar. E a Lívia, como sempre conviveu muito lá em casa, a Lívia chegava lá em casa, eu colocava os travesseiros no chão, colocava colchão, colocava a Lívia Maria para andar. Colocava mesmo. O quarto das minhas tias eram 2 camas. Aí a tia sempre botava um colchão no chão, um monte de almofada e ficava, vai, vem, vai. Aí caía, aí ela levanta. Ela caía, eu caía junto para motivar ela, que aquela queda dela era normal, que eu também caía junto. E a gente se levantava. Então a Lívia foi a primeira virada de chave na parte da inclusão. Foi. E a segunda foi quando eu entrei na PRF. Sim. E a terceira foi quando eu descobri que meus filhos também eram neurodivergentes. Né? Porque a tia me descobriu tardia. Tardia não, mas o João Vitor já tinha 18, né, eu acho. Não lembro, por aí. 15 anos. Era 15, era mais ou menos 15. E a Mariana agora... E a Mariana também foi diagnosticada. TDAH, né? Então, querendo ou não, sempre esteve na diversidade, não foi? Haja virada de chave, né? E cada experiência... Totalmente diferente. A gente vai se fortalecendo com cada diferente. Né, tia? Nenhuma é fácil, todas são pesadas. A senhora também é mãe, né? Sou mãe. E também... Sou mãe, sou profissional. Isso. E mãe coruja e profissional e daquelas que focada no meu trabalho mesmo. Tia coruja. Tia coruja, é como a sua mãe mesmo fala que eu boto a perder. Se eu boto a perder os sobrinhos, imagina os filhos, né? E essa foi a sua virada de chave mesmo, foi para trabalhar mais. E agora, o que eu puder fazer, né, a parte de inclusão, sem ser a Sâmia, não é a Sâmia PRF, a Sâmia mesmo. A Sâmia, esqueça o PRF, foca aqui na Sâmia. Ou a instituição que quiser um apoio, quiser ideia. Isso. Eu, como voluntária, né, porque eu sou servidora pública, então eu não posso trabalhar em nenhuma instituição, Sim. a não ser cedida, mas eu amo a minha instituição PRF, mas eu, como voluntária, estou à disposição para ajudar qualquer instituição. É muito, muito bonito mesmo. Nossa família temos várias viradas de chave, né? Várias. Várias. Só quem tá lá dentro sabe como é que é e o quanto é construção também, é bom falar isso, né? Tudo na vida foi uma construção mesmo, porque a diversidade sempre teve, mas era tratada diferente, foi se atualizando. Meu tio era deficiência física, eu também, aí veio o João Vitor, veio a Mariana, veio minhas irmãs também, que também tem TDAH. Tem sobrinhos, então autistas. Então a gente vai se atualizando e o mundo é diverso mesmo, né? É bom falar isso. Diverso. E até na minha família a gente vai aprendendo ao longo do tempo, não é? Nem todo mundo é incluso de uma vez, não. A inclusão não é, tem um aqui, então vai ser. Não, foi toda uma construção e sempre vai estar sendo uma construção, né? Sim. Na nossa casa. E eu lembro de uma fala de um parlamentar lá no DF, que ele fala assim, o normal é aquele que sabe aceitar as diferenças e as diversidades, né? É verdade. É isso. Então, a gente tem que trabalhar isso, dizer. Às vezes o colega assim, ali é um, vamos dizer, eu não gosto nem de falar essa palavra, pronto, é um doidinho. Mas será que ele é um doidinho? Ou você está sendo doidinho que você não está tendo a capacidade de respeitar o outro, de respeitar a diferença do próximo? É verdade. O normal é aquele que sabe trabalhar e aceitar as diferenças. É verdade. Esse é o normal. É verdade. E nós temos um quadro aqui que se chama Pergunta Surpresa.
Tia Sâmia, ó, lá vai o de tia de novo. Eita. Gente, então dá pra chamar de Sâmia Prado. Eu passo de chamando tia. Tá pronta? Não, nunca estou pronta, mas a gente desenrola. Olha, Sâmia Prado, qual foi a situação mais marcante que você viveu em serviço e que te fez perceber o verdadeiro sentido do seu trabalho? Tivemos várias, já tive várias, né? Esse mês mesmo, teve uma situação que chegou um casal, um irmão e a irmã, dizendo que o marido dela estava perseguindo ela, né? Mas, na verdade, quando na flor da pele, a gente chega e fica na flor da pele. Sim. Quando eu abordei o marido dessa senhora, eu vi que ele estava totalmente transtornado mentalmente. Ele estava naquela fase de surto, né? Então, quando eu presenciei aquilo e eu fiz pergunta a ela, como era ele, ela disse, meu marido nunca me maltratou. E de uma hora para outra ele ficou desse jeito, né? Então, a nossa vivência do que a gente já passou faz a gente ser mais humana até no nosso trabalho. Verdade. Então, eu tentei acalmar ele, mas a gente sabe que no momento de sofrência, né, sofrimento mental, do surto, não adianta você ficar falando, porque ele não vai entender. Mas mesmo assim, ele acabou se acalmando, a gente entrou em contato com o pai dele, e o irmão dessa senhora conseguiu levar ela, tirar ela do posto sem ele perceber. E o pai foi buscá-lo, né, para levar ele para um hospital psiquiátrico. Porque a gente só deixou ele levar se ele levasse o filho dele para um acompanhamento. Sim. Então, isso a gente está vendo muito nas estradas hoje. Infelizmente, na PRF, eu acho que depois dessa pandemia, 2020, muitos gatilhos foram aflorados. Então, hoje a gente tem que ter muito zelo e o cuidado com o ser humano, né? Que todo mundo passa por problemas. E esse foi agora recente, foi o meu penúltimo plantão. Eu saí, né? Foi meu penúltimo plantão e eu passar por isso. E a senhora está há quantos anos na PRF? Eu estou há 13 anos na PRF. Imagine a quanta coisa que a senhora já passou por momentos assim, né? Atender acidente com criança, sendo vítima morta, é muito pesado pra gente. Pra mim, principalmente, que eu sou apaixonada por criança. Então, e às vezes aquela criança perdeu a vida pela responsabilidade dos pais, que estavam embriagados numa direção. E além de andar embriagado, não colocaram o cinto de segurança na criança. Né? Então, são várias experiências pesadas dentro da instituição. Isso faz com que a senhora goste, né, mesmo? Gosto. E salvar, estou lá para ajudar essas pessoas. Né? Da minha forma, do jeito que eu posso. Então, para quem vai explicar mais ou menos, a senhora vai para a rua, para as pistas... A senhora faz as ações. Faço as ações. Faz muito trabalho mesmo na PRF e fora também, né? Sim, porque a PRF é uma roda gigante. Hoje você é chefe e amanhã você não é. Então, na PRF eu já fui chefe de educação para o trânsito nacional, já fui presidente do Direitos Humanos aqui no Ceará, já fui assessora parlamentar, já fui gestora de contratos, né? Já fui chefe de comunicação, chefe de núcleo de saúde. Então, na PRF a gente faz tudo. Hoje eu estou na área operacional, na área FIM, aqui trabalhando na BR-116 no posto de Itaitinga. Então quem vê ela diz, olha aí, a Sônia Prado. No posto de Itaitinga. E agora temos o último quadro do programa. Esse quadro aqui é para encerrar mesmo, que se chama Trio Inspira. Tá pronta? Tá pronta. É babado. Primeira pergunta é, quem te inspirou? Na parte social, o papai. Sim. Apesar da rigidez dele, que ele não queria que a gente contato com as pessoas, que ele era muito rígido, mas no mês do Dia das Crianças, ele abria nossos portões, que nós morávamos numa casa muito grande, ele abria os portões para as crianças próximas, né? Então as crianças já sabiam que ali ia ter a entrega de brinquedos. Para a pipoca do xilito, que a gente adorava. Xilito, brinquedos. Porque ele foi uma pessoa muito humilde, né? E venceu bonito. Papai era procurador federal, mas foi leiteiro, ele foi segurança, ele foi vigia e ele cresceu, então ele tinha esse zelo pelas crianças.
E também a mamãe, É. que é uma mulher guerreira, com junho paralisia infantil, teve neurisma também cerebral. Foi. Né? E apesar das condições financeiras do papai, o papai nunca deu vida boa, assim, moleza dentro de casa. E a mamãe andava de ônibus com o Júnior nos braços, andava com a gente. O meu tio, quando ele E foi ela levava para os diagnosticado, médicos e a mamãe era outra inspiração. quando ele foi, diz aí, tia, quando ele foi diagnosticado, a vovó que levava ele nos braços. Nos né? braços. E apesar que o papai tinha carro, mas o papai ia para a procuradoria, a mamãe que se virava de pegar ônibus, levar para cima e para baixo, andar para cima e para baixo com ele para fazer tratamento. E era de ônibus. E era de ônibus, a pé. De ônibus a pé. A mamãe foi uma guerreira. Quem a senhora quer deixar que inspire? O que a senhora quer que inspire com a sua história? As mães atípicas, né? É. Que saiba que o diagnóstico dado para o seu filho não vai determinar a vida dele. Não é o fim, né, tia? Não é o fim. A gente pode orientá-los atrás de tratamentos e ele pode ser, com certeza, evoluir até melhor do que uma pessoa que não é considerada atípica. É verdade. Prova viva são meus filhos, né? Passou em várias faculdades federais de medicina, SpaceX, Escola Naval, né? E a Marianinha também vai no mesmo rumo. O diagnóstico não define o destino de ninguém. É sim. E quem que a senhora queria que eu trouxesse pra cá, que inspira também pessoas? Se a Lívia Maria não estivesse aqui, seria a Lívia Maria. É a segunda pessoa que diz isso. Né? Seria você. Mas você já está aqui, né? Já motivando várias pessoas. Apesar que você já motiva há muito tempo, né, Lívia Maria? Já motiva. Você é uma motivação até para a família. Qualquer coisa, fala, olha a Lívia Maria. Fora que a Lívia Maria socorre, né? Exatamente. Eu queria que essa moça que o presidente da Câmara colocou para trabalhar aqui com autismo. Sim. Com síndrome de Down. Sim. Eu entrevistei a mãe dela e logo vou entrevistar ela também. Né? E ela vai motivar. Carolina. E seria interessante também um autista, eu não tenho um específico, Sim. Autismo de nível 1. Porque muitos autistas de nível 1, eles não aceitam o seu diagnóstico. Isso. Né? Não aceitam o seu diagnóstico por achar, com medo dos preconceitos. E um que mostre que ele é autista, mas ele conseguiu atingir subir vários degraus e ter sucesso. A gente teve um entrevistado, nível de suporte 1, que foi o Sávio. O Sávio trabalha na Câmara, o Sávio, ele é pai também atípico, ele tem autismo, a filha também tem, e ele mostra a vida dele normal, como qualquer outra. Eu acho que a gente tem que parar de ter o próprio preconceito. Como é que a gente quer viver se a gente tem uma deficiência, né, tia? Sim. Se a gente não se aceita, né? Sim. Como é que a gente luta pela inclusão, contra o capacitismo, se a gente não se aceita? A gente tem que primeiro se aceitar, né? E através do projeto da PRF Amigo do Autista, que foi lançado ano passado, nós identificamos vários colegas com autismo dentro da PRF. Sim. Né? Nós temos vários autistas dentro da PRF. E é bom falar isso porque tem muita gente que fala assim, não vai adiantar eu pegar o diagnóstico agora, vai sim. Vai se entender, vai entender a tua vivência, a tua infância, ou por que você não gosta de tal coisa. Você vai se entender e vai procurar muitas respostas que você não se entendia. Quem está ao seu redor também vai entender. Exatamente, né? vai começar, então é por isso. Né? Então vamos respeitar. Não vamos achar que é frescura, que é mimimi. Mas é algo da pessoa mesmo, né? Exatamente. É isso. Gente... ficamos por aqui, queria agradecer Sâmia Prado, muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui comigo hoje, compartilhando o seu lado profissional e pessoal, exemplo na PRF e fora também dela. A gente mostrou hoje que um órgão como a PRF, que é tão renomada, tão respeitada, também tem esse lado, né, que a senhora trabalha e outras pessoas já trabalham também, e também o seu lado por fora também, porque nós fazemos muita coisa juntas, temos muitos projetos mesmo, e se cada um fizer a sua parte, a senhora é um exemplo que cada um, na sua área profissional, pode fazer a diferença também. Sim, a Câmara dos Vereadores está sendo a diferença. Está mostrando que a Câmara dos Vereadores está
trabalhando as relações humanas. Que isso importante, né? A Câmara dos Vereadores, a PRF, É. já um DETRAN, uma Polícia Militar, A gente quer isso, os né? bombeiros. Que sejamos espelhos Todos. para todos as casas legislativas, os órgãos, tanto público como federal, como privado. A gente quer isso, né, Sim. tia? Cristiane Leitão, né? A Isso. nossa primeira-dama. Tá fazendo Trabalhando, uma mulher que tá abraçando as ações sociais, as políticas públicas. Isso é muito, muito bom de se ver, é muito bom. Eu retornei de Brasília para cá vendo isso, para mim é uma alegria, não sabe como meu coração assim se alegra com essas ações que eu estou vendo aqui no município de Fortaleza. Obrigado, viu, tia? Eu que agradeço. E aí é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Compartilha, comenta, curte, divulga aí, se espere também nesses projetos, façam também a diferença e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.